Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de novembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2124. Tem 5 páginas, 48 elogias e 21 máximas. O tema autoexposição recicladora. A especialidade autorressexologia. Quem elaborou aqui o tema com muito critério, pensou muito e trabalhou muito, foi a nossa professora Suzane, que está aqui para defender, junto com o potente assessor lusitano brasileiro. Ele aguenta mais brasileiro do que lusitano. Definição: a autoexposição recicladora é a ação discernida ou escolha lúcida por parte da consciência homem ou mulher de ficar em evidência à vista e colocar-se em ampla exibição na defesa das ideias libertárias, com a finalidade de superar os gravames omissivos, travadores da liderança interconsciencial cosmoética. O desafio da autossuperação em público a partir da escrita e da defesa de verbetes conscienciológicos. O franco enfrentamento de plateia mental somática. A condição de ser cobaia por iniciativa própria. As heterocríticas sempre bem-vindas ao deslanche do autoexpositor. Eu li apenas algumas 3 frases, 3 linhas. Tem mais de 20. A mega omissão gerando o mega peso evolutivo pelo acúmulo de ônus interassistenciais. A retratação da autoimagem interassistencial perante a equipe extrafísica de amparadores. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos aí o tópico sobre evitaciologia. 13 tipos de autoexposições evitáveis, enumeradas em ordem alfabética, capazes de elucidar diferentes situações, circunstâncias e contextos contrários à autoexposição recicladora, sobretudo em relação às escolhas, ao discernimento e à finalidade. Na remissiologia dos 15 itens destacamos autoexemplificação, autossuperação específica, autovivência das periodicidades ou prioridades, a mega explicitação cosmoética e a tares expositiva. Frase enfática: a autoexposição recicladora é a atitude impostergável para conseguir superar interesses egóicos e omissões deficitárias, adentrando de modo assertivo a esfera da interassistencialidade. Você ainda reluta em assumir talentos pessoais publicamente? Já pensou nos ganhos evolutivos intra e interpessoais gerados pela autoexposição recicladora? Eu quero lembrar que a bibliografia específica tem 13 itens. A webbiografia tem uma fonte. Agora, a mega-análise, eu destaquei aqui 12 itens. Autorressexologia, autoevidência, autoexposição, egocídio, autotransparência, autoexplicitação, autoexemplarismo, extroversão, autenticidade, autorrecinologia, verbaciologia e autoenfrentamento. Agora, questionamento. Tem uma filha de 20 anos que está com depressão há 4 anos. Não quer tomar os remédios e só dorme. Concluiu o 2º grau, mas não quer mais saber de estudo e só pensa em baladas. Está muito agressiva, agride fisicamente seu irmão, único irmão de 25 anos, que é uma pessoa muito tranquila e gosta muito dela, e também verbalmente ao namorado. Estou pensando em mandá-la para a casa da tia, que mora em outro estado, para ficar uns tempos por lá, pois quem sabe ela possa pensar melhor na vida. Por favor, me oriente como proceder. Olha, o melhor que você faz é interná-la no spa durante uma temporada. Ela tem 20 anos,
Está na hora. O ideal é internar num lugar adequado para ela passar uma temporada e ela refletir sobre como ela está. Aí ela sai do processo da depressão. E ela tem que arranjar alguma coisa que interesse. Ela deve ir para o spa para pensar num megafoco. Que geralmente depressão é isso. A pessoa fica sem megafoco, fica reclamando do universo, do cosmos. Que é uma bobagem, é um processo egóico. Faz 2 anos que conheço a Conscienciologia. Moro na Espanha faz 5 anos. No início tive muitas projeções com boa lucidez, mas faz pouco tempo já não estão sendo tão boas. No momento da transição da projeção, na saída do corpo, tenho tido pânico e sinto a presença de uma consciência ruim que me atrapalha muito. Não estou sabendo como controlar isso. Poderia me esclarecer e me ajudar em relação? Olha, isso é assédio mesmo. A consciência está tentando ver se faz semi-possessão sua. O melhor que você faz é trabalhar com o estado vibracional para valer. E lembrar que o corpo é seu, não deixa tomar conta. Homem é para essa hora, lembre-se disso. Estado vibracional. Desde o início da TENEPS, muita coisa mudou em minha casa. De início não dei atenção, mas resolvi questionar depois de observar a persistência dos seguintes fatos. O cachorro passou a chorar muito durante a TENEPS e após. Uiva de forma alta e assustadora, chegando a incomodar os vizinhos. Meus filhos estão bem diferentes, pois são crianças tranquilas que agora estão mais agitadas, em especial a menina. E descobri que o menino anda fazendo pesquisa sobre masturbação na internet. Isso tem relação com a TENEPS? O que posso fazer para amenizar? Não, o problema é o seguinte, quanto tempo faz que você está fazendo a TENEPS? Está no meio dos 6 meses? Se está, tudo é por causa disso mesmo. Você não se preparou para fazer a TENEPS. Se for ainda nos 6 meses ou início da TENEPS. Olha bem o que você faz, trabalha com as energias, limpa os ambientes, joga os bagulhos energéticos fora, queima tudo que você puder, os bagulhos energéticos. Meu verbete tem relação com reflexos motores involuntários e me interessei pelos mega reflexos. Porém, tem pouco sobre isso na enciclopédia. Uma amiga diz que percebe os mega reflexos no vento, na água e nos animais. Ela faz que quer perguntar para o senhor como identificar os mega reflexos, como eles se dão. Pode escutá-los com clareza, eles podem nos mostrar o que vai acontecer para que possamos evitar. A idade de quem percebe influência melhorando ou piorando? Olha, estudo aí, é preciso da pessoa estudar. Agora, o melhor que a pessoa faz é anotar o que ela sente, a vivência que ela tem, deixar no laptop. Com o passar do tempo, a acumulação das vivências vão trazer esclarecimento. Reflexo, quando eles são grandões e sérios, aquilo vem e o amparador dá um banho de energia na pessoa. É necessário para isso que a pessoa tenha mais lucidez quanto à sua, vamos dizer, sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Isso é que é o ideal. Então, para isso, como ela está começando, melhor é anotar. A religião ensina muito a questão de sermos humildes e muitas vezes a autoexposição é considerada um tipo de exibicionismo. Penso que quando a exposição é com objetivo assistencial, então não se trata de uma atitude egóica. Poderia discorrer sobre como podemos diferenciar se essa autoexposição é uma atitude nossa egoística ou não? Postura, conteúdo, intencionalidade, campo, tudo isso pode ser observado. O resultado da exposição, dá para diferenciar sim. Se a intenção do autoexpositor for uma intenção vaidosa, ele vai deixar bem explicitado isso. Não tem como, porque a pessoa quando expõe, ela fica de fato transparente. Então, a diferença sim é possível ser constatada. E olha, é uma besteira esse negócio de humildade na religião. Tudo é falsa humildade. É igual daquele do bispo. Meus irmãos, nem em Cristo. E a gente manda para a vovozinha. Isso tudo é besteira. Esse negócio de falsa humildade é o que tem mais na religião. Aí o cara fala, vocês vão para o inferno. E depois ele pega as crianças e faz pedofilia. Quer dizer, é uma vergonha esse sacerdote católico, esse negócio todo. Já tem passe livre, né, professor? Eles acham que tem passe livre. Já. Eles acham que eles estão com tudo.
Como é possível prever acontecimentos se, em tese, o poder de vontade e volição torna a consciência imprevisível? O que me leva a pensar que não temos livre-arbítrio, ou se temos, ele é limitado e permite que estejamos fadados a um destino, o que entraria em conflito com a vontade inquebrantável. Não, você tem determinismo e tem livre-arbítrio. Quando você abre o seu livre-arbítrio em favor da interassistencialidade, você diminui o determinismo. E você tem mais liberdade de expressão. Isso tudo depende do conteúdo, do contexto, do momento evolutivo, do nível da pessoa. Quando estamos doentes, o ideal é guardar toda a energia sexual, a vida pode continuar normalmente. Não, você tem que superar o processo da doença pensando positivo e trabalhando com as energias. Essa energia sexual acumulada, de certa forma, ajudaria o corpo a se restabelecer mais rapidamente, isso é besteira. A gente tem que atender a biologia e ver como é que o corpo precisa. Isso de estocar energia é bobajada. A maioria não funciona nada. Isso é coisa de religião, seita, besteira. Existe ou existiu alguma comunidade extrafísica chamada Waldsee? Não, eu não conheço nada. Essa pessoa está perguntando isso da Alemanha. Eu não sei. Gostaria de saber a opinião do professor com relação a algumas projeções que tenho recorrentes. No extrafísico, me encontro em situações que envolvem sexo, vejo cenas de atos sexuais e muitas vezes, quando as consciências chegam em mim, volto para o corpo. Não sou carente sexual e nem penso em sexo durante o dia. Tenho dupla e sou adepta do sexo diário. Minha idade, 28 anos. Olha, isso aí pode ser. Agora, observa a sua casa, observa seu parceiro. Essas coisas, se tem processo de sexo, é porque tem alguma carência, alguma coisa que está batendo pino aí, alguma coisa errada. Observa aí. Igual para você. Em trinomiologia, página 58, final da primeira linha. Poderia relatar a relevância do trinômio, intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade, na exposição, autoexposição recicladora? Sim. Esse trinômio ele é fundamental para se ter sucesso dentro de uma explicitação, autoexplicitação. Porque a comunicabilidade, ela quando é eficiente, ela alcança o intento. O parapsiquismo entra aí na interação com o campo, com os amparadores, com a intenção que se tem de transmitir determinada informação. E a intelectualidade é justamente a capacidade cognitiva que o expositor vai ter de articular as ideias e conquistar aí a sua finalidade, que é passar a informação com eficácia, né? Então, o trinômio, ele é imprescindível para uma comunicação, uma autoexposição, principalmente a recicladora. Para a verbetógrafa. Na colegiologia, página 57, final da primeira linha, pode explicar quem são, como se compõem e de que modo acessar o colégio invisível dos priorizadores evolutivos? Existe alguma central extrafísica das priorizações evolutivas? Não, eu não tenho competência para falar em relação ao colégio invisível dos priorizadores evolutivos. Sei que ele existe, ele já é composto, já foi citado aqui outras vezes. Se alguém puder cooperar em dizer alguma coisa, o professor Valdo gostaria de dizer? Priorizadores evolutivos é muito fácil, é só você ver qual que é o megafoco essencial e colocar prioridade. Inteligência evolutiva. Mas é bobagem. Agora, para você, em antagonismologia, pode aprofundar o antagonismo verbação, verborreia? Tem a ver de novo com o conteúdo, né? São totalmente antagônicos. Você vai fazer uma autoexposição, você tem lá um conteúdo para transmitir. E você, de repente, fala uma série de abobrinhas, ou incoerências, incongruências, e dá uma série de mancadas, aí vira antagonismo mesmo. A verbação é o equilíbrio entre o verbo, o que se diz, e a ação é o que você faz. E a verborreia é justamente o falar por falar, o falar sem pensar, o falar oco, vazio, é isso aí. Gente, acabou de sair aqui a chamada para o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. É no dia 20 a 22 de janeiro, agora próximo, 2012.
Tem 7 professores e é dentro da politicologia, vocês sabem, dentro da historiografia. Vale a pena ver isso, que é gente muito boa que vai falar. Para vocês terem uma ideia, está aqui. Feudalismo antessala da monarquia. A família monarca, as interligações das personalidades. Profilaxia das posturas monarcas, análise de traço e perfis. Dissimulação versus exposição cosmoética. Personalidade consecutiva no contexto monárquico. Os conselheiros parapsíquicos dos monarcas. Campo bioenergético. Tudo isso são cursos e, vamos dizer, palestras e exposições que vão ser feitas durante isso. Profilaxia das posturas monárquicas. Inclusive tem aqui, ó, sinete aí da situação. De modo que aqui, como tem muita gente antiga aí desse negócio, é muito importante falar nisso. Agora, hoje eu queria falar para vocês de um filme terrível, terrivelmente bem bolado e feito, que é de uma cineasta chamada Maria Ramos. Chama-se Justiça. É aquilo que eu falo aqui, que os advogados, de modo geral, os pequenos e os grandes, todos estão esquecendo da criminalidade. Isso aqui é o estudo da criminalidade no Brasil mais sério que eu já vi em filme. Agora, são 2 filmes. Um é o filme propriamente dito e o outro são as referências do povo, contatos, etc. Tal. Agora, para vocês terem uma ideia, a Folha de São Paulo falou: Justiça traça um microcosmo da sociedade brasileira. O Globo falou: retrato perturbador de um nó para desatar a justiça. Estão metendo o pau no processo da justiça, que é uma vergonha as coisas que tem. Agora, tem coisa aqui terrível. Por exemplo, está aqui um negócio uma das publicações da Suíça que viu o filme. Com o olhar cortante numa linguagem limpa e direta, Maria Ramos nos mostra um mecanismo judicial em que todos os que nele atuam, juízes, advogados e naturalmente os acusados, são todos prisioneiros. Que é a situação do Brasil atual, aquilo que eu vivo falando aqui. Esse filme foi feito para mim. Outro aqui, ó, o desembargador do Brasil, um desembargador. O filme é excelente, revela o autoritarismo, a prepotência, a desumanidade e a injustiça do que se chama justiça no Brasil. Isso é um desembargador do Brasil que está falando aqui, desembargador Sérgio Verani. Justiça traz à tona o teatro de uma instituição, Jean-Claude Bernardet, do estado de São Paulo. Teatro. Que é uma vergonha, né? O processo todo da criminalidade no Brasil e o que tem lá dentro. Agora, o filme é muito bom pelo seguinte: pega as pessoas e ela cometeu um delito, então eles levam para o juizado, etc. Então mostra o Palácio da Justiça, onde a pessoa está, como é que eles fazem aquilo vai seguindo, depois ele torna a voltar, ele entra na cadeia, mostra a cadeia assim, ó, cheia de prisioneiro, cheia de preso, que não cabe ninguém, coloca até as pernas, as mãos, os pés de fora. Esse filme, tudo quanto é advogado tem aqui, divide ver. Hoje não tem muito advogado não, né? Quem é que são os advogados que estão aqui hoje? Olha você. Precisa ver, Justiça, Maria Ramos. Esse filme é fora de série. Me arranjaram isso aí, é Maria Augusta Ramos, o filme. Agora, ó, melhor filme em visão de réel na Suíça, Taiwan International Documentary, na França, lá em Taiwan, e Bordeaux International Festival, na França. Ele foi considerado o melhor filme do povo todo. Prêmio da Anistia Internacional, para vocês terem uma ideia. Vale a pena ver esse filme. Todo advogado devia ver isso. Eu vou guardar aí nas minhas coisas para ver o que é que ainda vai dar. São 2 filmes. Suzana, sim. Na página 57, 4ª linha, a linguagem não verbal reciclada. Certo. Aqui mais embaixo eu falo sobre a imutação planejada, né?
Quando a pessoa decide, por intento próprio, se tornar cobaia e fazer uma autoexposição recicladora, ela há de lançar recursos, técnicas, buscar compor de forma harmônica a sua apresentação. Isso tudo é possível. E a própria linguagem não verbal, ela também pode ser reciclada. Isso é um aprendizado. Então, se a pessoa ela é muito agitada, ela balança muito as mãos, ela procura falar com gestos mais econômicos, ela procura identificar qual é o local de poder melhor, qual é o tom de voz, a melodia. E o corpo ele vai acompanhar essa condição dentro da reciclagem. Então, se a proposta é uma autoexposição recicladora, também a linguagem não verbal, apesar de ser um processo assim bem instantâneo, passa a se reciclar também. Correto. Foi clara? Correto. Agora, na 8ª linha, aí da mesma página 57, a baixa autoestima engessadora das renovações conscienciais. Sim. Então, surgem oportunidades, está lá os amparadores incentivando a pessoa a dar um salto, né? A conquistar um novo patamar, porque tem conteúdo, tem experiência, já tem maturidade, mas a consciência tem lá seu processo de baixa autoestima e aquilo vai engessando. Todas as vezes que surge uma oportunidade para ela demonstrar o talento, a liderança interconsciencial, vem a autossabotagem. Eu acho que eu não consigo, né? Que são as profecias autoimpostas, né? Os autolimites que a gente se coloca. Eu não sou capaz. E inventam uma série de justificativas que são de base emocionais e que tem a ver justamente com o processo da baixa autoestima. Ela não confia no próprio talento. Tá, ok. Agora, a última coisa, na página 59, evitaciologia, a número 2, apelativa. Tá. Foi bom até você já trazer essa condição da evitaciologia, porque esse item de argumento eu fui buscar justamente em fatos, né? Procurei casuísticas, porque eu comecei a pensar o que é contrário à autoexposição recicladora e pessoas e situações em que essa condição ficasse bem explicitada. No caso da apelativa, se você for ver lá na bibliografia, o que eu coloquei foi exatamente isso aqui. Só um instante. Socorro, preciso de trabalho urgente. Renato Machado Nunes, 34 anos, pendura cartaz no peito e passa horas em pé no sinal da autoestrada Lagoa da Barra. Esse foi um fato jornalístico em que o sujeito beirou tanto o desespero que ele resolveu lançar mão de recursos apelativos e que não trouxe resultado algum. Depois a equipe de reportagem acompanhou para ver se toda aquela exposição tinha surtido algum efeito. E ele se sentiu bastante constrangido com isso. Mas ele fez um apelo público e não deu resultado. Então o processo da autoexposição não era por ali, né? Tá, ok, obrigado e parabéns. Obrigada. Susana. Sim? Oi, Cris, fala. Aqui na extragerismologia, página 56, na antepenúltima linha, você coloca o omnia tempus habem. Isso eu vi nos 700 experimentos, né, que diz tudo tem seu tempo, todas as coisas acontecem no espaço de tempo que lhe é fixado. Sim. Isso eu queria, a respeito daqui da página 57, que você coloca o destemor autoexpositivo. Como você pode ampliar a respeito da sua vivência? Quando você achou possível superar esse gargalo?
Olha, Cris, eu não tenho, assim, pelo menos eu não me autoavalio com problemas de comunicação, tá? Ou de exposição. Há situações em que o processo de omissão, ele vai gerar certos pedágios para nós. E é justamente esse resultado da omissão em que você, às vezes, não está pronto ou preparado para tomar a frente, assumir a liderança. Então, o tudo tem seu tempo, é justamente em relação a isso. Porque na hora que você amadurece aquele aspecto, aquela questão em que você, por conta da sua omissão, ou de um contexto específico da sua vida, foi para a retaguarda, você já está discernido, já vem o autodiscernimento e você diz, não, esse é o momento. Você se sente pronto, é uma questão íntima, é uma autoconvicção que a consciência tem de que ela pode avançar naquele momento. E é igual eu falei aqui no dia da mega euforização. Eu recuperei os meus poderes, né? Estou mega poderosa. Então é mais ou menos assim, ela sente, sabe qual é o melhor momento, porque outras vezes, provavelmente, ela já se expôs e levou na cabeça e aquilo fez com que, né, fosse um pouco para a retaguarda. Mas em relação a isso, ficou claro, Cris? Então tem a ver com a parafatologia que você coloca no segundo item, a predominância dos chakras superiores na autoexibição recicladora. Na comunicação tudo tem a ver com tudo, né? É uma coxa de retalhos, porque não fica nada solto. Tem a ver, sim. Tem a ver. É claro, porque se você tem algum problema de bloqueio nos órgãos ou nos chakras de comunicação, e isso é um processo que te trava, ou que em algum momento que você foi se expor, travou, emocionalmente ficou aquele registro negativo, então até pode surgir numa condição inconsciente de que você nem se aperceba que é isso que está te travando e você adiar. Aí vai chegar o tempo em que você vai começar a processar, pensar melhor, ponderar e vai dizer, entendi, era isso aqui, agora eu estou pronta. Para a verbetógrafa, antonimologia, página 56, item 01. Aparecimento público egóico. Poderia comentar? Página? Página 56, item 01. Antonimologia. Tá. Sim, o aparecimento público egóico a bola da vez, às vezes, não é daquela pessoa, mas tem um que quer mostrar o egão e está sempre puxando o tapete do outro, né? Vive cavando uma oportunidade para aparecer. Lá na bibliografia tem alguns casos desse aí, em que a pessoa só visa o processo egóico. Ela aure algum ganho disso aí para a própria satisfação do ego. Seja do que for, às vezes mesmo que passar ridículo, ela quer aparecer. É a questão egóica aí. Qual foi o último trafar superado pelo senhor? Teria sido a impaciência com a falta de discernimento dos outros? Qual o principal trafar utilizado nessa superação? Teria sido o bom humor? Olha aqui. Primeiro, esse negócio de último trafar é besteira, porque fica parecendo que não tem mais nenhum. Não é. Seria o recente, né? Mas olha, esse ainda não superei, não. Agora, existe aquela história lá de New York, que eu já contei aqui, faz mais ou menos umas 2 décadas. Eu dei um curso em New York, um salão cheíssimo, um hotel, aquela coisa toda. Um homem muito sério sentou lá do lado esquerdo e ficou. Depois de horas, o curso o dia inteiro, etc., o homem então pediu a palavra para falar. Todo mundo queria ver, porque ele era muito bem apessoado e tudo. Aí ele vira e só perguntou isso. Me diz uma coisa aí, ô professor, como é que o senhor faz para aguentar a gente? Só isso. Foi uma gargalhada geral, mas todo mundo depois se refez, porque o homem era muito sério, né? Aí fui eu lá explicando para ele como é que era o processo o problema dos amparadores, como é que são. Eu não entendo como é que
O senhor aguenta a gente? O senhor dá um curso desse aqui para a gente que não está tão primário. Como é que é possível? Assim, olha, mas a vida é assim mesmo. Professor, quem está licionando, quem está dando aula, tem que ter. É um processo de paciência. Não tem jeito. Agora, outra coisa, o Trafor, esse negócio meu de bom humor me ajuda muito. Por quê? Principalmente, por exemplo, eu não ligo para o problema que tantas mulheres aí ligam umas com as outras, que é o processo de inveja. Eu nunca pensei nisso. Isso não entra. Nem eu tenho inveja dos outros, nem os outros que podem ter inveja comigo me afetam. Então, é um processo, talvez, de bom humor que faz isso. Agora, o que eu vejo mais é parapsiquismo. Eu olho muito, eu não conserto as minhas emoções pelas outras emoções ou pelas ideias, não. É por um terceiro elemento, a energia. Eu olho que a energia é besta. Se você funciona errado, eu não vou entrar nela, entende? Então, com isso, eu faço a vacina de um monte de situações. Agora, a coisa mais séria comigo, que eu acho que isso aqui, ó, além do bom humor, é isso aqui, é essa anticonflitividade. Agora, a anticonflitividade que eu tenho, ela não é de serenão, ela não é de revoluciólogo, não. Eu estou fazendo força com ela. Agora, o que é que se passa? Me ajuda muito, porque divido o processo da energia. Entende como é que é? Me ajuda muito. Então, o que eu vejo aí no caso aí, que você está tão interessado em saber das coisas, é o antitrafar, é energia. Uso o estado vibracional e vejo os efeitos da boa energia, a energia positiva, cosmoética, evolutiva, assistencial. Isso aí vai ajudar você. No livro Projeções da Consciência, capítulo 29, o senhor descreve sua visita a uma comunidade extrafísica baratrosférica, onde havia uma manifestação pública, religiosa, adorativa, medieval, inquisitorial. Após ler esse capítulo, me veio a seguinte questão: a Consréu, ao modo das descritas do capítulo citado, que teve uma ressoma nas últimas 4 décadas e foi submetida à educação moderna, acesso à TV e filmes, mas que não teve grande avanço evolutivo, permanecendo sintonizada a essa procedência. Ao dessomar, acredito que irá retornar mesmo para a procedência ou similar por causa das para-reurbanizações. Dessa forma, como essa consciência encara sua volta a esse local? Ou veria tudo como um sonho? Como ajudar ou evitar que uma consciência ligada a nós, ou mesmo nós mesmos com os réus, voltem para um lugar desse considerado um nível de evolução baixo? Não, você não deve se preocupar com isso, porque muitos dos lugares que essa turma toda esteve não existem mais. Eles vão ficar a ver navios, então vão querer saber as novidades, o que tem. Aí a Reurbex vai tomar conta da situação com mais força. De modo que o problema é não existir mais determinadas comunidades baratrosféricas iguais a essa. Isso não tem. Todo mundo que está aqui, por exemplo, que já tem aí meio século de vida, já vai ver tudo diferente quando voltar. Se é que vieram de uma comunex baratrosférica. Entende? Porque já não vai ter mais mesmo. Então ele vai ficar, quer procurar e não acha. É igual o povo que chega aqui e quer achar Milfiex para ver onde é que está. Entende? Fica tudo aí, a ver navios, né? Vendo a banda passar, né? Ou qualquer coisa nesse sentido, porque não vai dar. Isso é que nós temos que começar a pensar agora. Agora, a tendência desse povo, a hora que ficar desinteressado, vem os assistentes extrafísicos a encaminhar a pessoa. Isso aí vai ser bom. O nível agora é totalmente diferente dos milênios passados. Isso é que a gente tem que lembrar. Então, a próxima intermissão vai ser muito diferente para a maioria de sempre, de todas as intermissões da pessoa. Valdo, eu só não entendi, eles vêm para cá, eles não acham o quê? Que eu não peguei isso. Não, porque a pessoa quer achar o local daquela comunex, não existe mais. Né? Ele não acha. Está procurando, mas não tem. Entende como é que é? Agora, outra coisa. Alguns vão dessomar e às vezes encontram com outros. Então, você achou o lugar? Não, eu perdi. Então eles ficam sem o GPS.
É preciso do Google, o para-Google, acertar esse povo, porque eles vão ficar sem lugar, porque não vai existir mais. Agora, eu sei dessa história toda devido ao processo do OFIEX. O OFIEX dá um bando de loja nessa história. O povo que fica rondando para saber. Que o OFIEX é o seguinte, pega um mega assediador aí, um assediador desses maiores, de líder, de satélite de assediadores, e pega e ele então vai para o OFIEX. Ele sabe que ele veio para cá, mas chega aqui, eles não acham, em parte nenhuma eles procuram, não encontram ninguém. Entende? Devido ao processo da ausência e alteração das dimensões. É um buraco negro, ninguém acha nada. Então é uma espécie de labirinto. Sabe como é que é extrafísico? Fica assim, ó. Não é fácil. A questão da OFIEX, ela tem a ligação... Fala alto que eu não estou ouvindo nada. A OFIEX, ela tem ligação com o neuroectoplasma? Tem relação com tudo. Tudo quanto é tipo de ectoplasmia que você pensar, porque a gente apela para tudo. Entende? Até para a vovozinha da turma aí que eu falo. A gente apela para todo mundo. Entendi. Porque precisa de ajudar, né? Agora, o caso todo é o seguinte, existe um amparador que ajuda a gente muito sério, né? Ele é que muitas vezes comanda o que nós estamos fazendo. Então isso aí é muito sério. Agora, o problema todo é o seguinte, a hora que pega um peixe grande, é aquele monte, aquele cardume de peixinho que fica tudo atrás para ver o que é. E como que se de vez em quando, eu noto aqueles que estão procurando alguma coisa, eu noto em torno de mim. Eu vou olhar e falar assim, vem cá, o que houve? Não, nós levamos alguém para o OFIEX. E eu nem estava sabendo, eu desculpo pelos outros. Tudo isso já aconteceu. E como que se pega um peixe grande? Aí, no caso, como que se pega esse peixe grande? Não, isso aí tem os amparadores que estão trabalhando, vão mexer com a história. Outra situação, às vezes é o próprio peixe grande que quer mudar. Ah, tá. Tem isso também. Você sabe, fazer coisa errada não dá camisa para ninguém, não é gostoso, não é bom, não vale a pena. Chega um tempo que aquilo satura, enche, não dá mais. Então a pessoa quer mudar. Eu já escrevi sobre isso. O processo da saturação do assédio. Viragem do mega assediador também tem pois limite. Chega um ponto que não tem mais jeito. Suzana, aqui o Filipe, tudo bom? Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu gostaria aqui na página 58, polinomiologia, eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais essa questão aí do polinômio sustentador da autoexposição recicladora, investimento, incentivo, inspiração, intenção da equipa extrafísica de amparadores. Então, poderias desenvolver um pouco mais essa questão? Sim, claro. Então, veja, quando a consciência ela demonstra um movimento de melhorar, seja em qual for o aspecto, o amparador se aproxima. Ele aproxima e há todo um movimento também da equipe extrafísica para que aquela consciência se saia bem sucedida. Por isso que eu coloco aqui que é o sustentador da autoexposição recicladora, Felipe. Porque se você for observar aqui no crescendo, né, na composição, há um investimento da equipe extrafísica, há o incentivo sempre presente deles, há a inspiração e a intenção de que você alcance o sucesso. Porque o sucesso do amparado é o sucesso do amparador. Então, se você vai fazer uma exposição e aquela exposição tem a intenção íntima de superar algum gravame omissivo seu, seja dentro de qual aspecto for, e você está em sintonia com a equipe extrafísica de amparadores, esse polinômio vai ocorrer. Ok? Obrigado aí. Nada. Muito bom. Suzane. Sim. Parabéns pelo verbete. Oi, obrigada. E eu queria ver aqui na definologia, eu queria entender melhor essa definição que você colocou. Certo. A autoexposição recicladora é a ação discernida ou escolha lúcida por parte da consim, homem ou mulher, de ficar em evidência, à vista e colocar-se em ampla exibição na defesa das ideias libertárias,
com a finalidade de superar os gravames omissivos, travadores da liderança interconsciencial cosmoética. Você preferiu colocar a defesa das ideias libertárias e não programação existencial? Porque, assim, por exemplo, no meu caso, né, eu entendo que essas ideias libertárias, elas são importantes, mas quando a gente usa aqui alguns termos, principalmente esse foco do verbete, eu queria ver, por exemplo, qual foi a sua ideia em colocar em defesa das ideias libertárias e não... A ideia foi assim, o que é uma ideia libertária dentro da minha concepção? É toda verdade relativa de ponta que promove algum avanço evolutivo das consciências. Então, seja sobre Ressex, seja sobre Proex, qualquer verpom é uma verdade relativa de ponta que é libertária. Ela liberta a consciência daquele processo anterior. Então, foi nesse aspecto que eu considerei, né? Mais amplo, mais abrangente. Tá, você teve, então, a questão da cosmovisão. Sim, sim. Em que você pode substituir qualquer especialidade aqui. Exatamente. Tá. Uhum. Suzane, só lembrando, né, que você escolheu o mega foco do verbete aqui na questão da autorressexologia. Exatamente. Não autoproexologia, entendeu, Mar? Mas seja aí proex, tem esses seja detalhes, ressex. claro, mas aí esses detalhes do enfoque... Aí a pessoa escolhe a palavra X ou Y, mais afinada, entendeu? Se for pensar aqui pelo subtema, né, ou a subespecialidade, autorressexologia, é a defesa das ideias libertárias da Ressexes. Eu fiz... Que seja. Porque também a gente pode levar para o lado da política, nós podemos levar por outros ângulos, né? Da comunicação, da diplomacia. Exato. Pode sim. Ideia libertária, frente ampla de ideias. Pode ser em qualquer especialidade, tá? Tá ok, obrigada. Susana, Oswaldo aqui assim. Oi, Oswaldo, já estava sentindo sua falta. Aqui na página 59, na evitaciologia, você poderia ampliar o ponto 11, por favor? Sim, só um instante. Política, especificamente. Política. De novo, eu vou voltar lá para a questão do jornal, né? Do fato. Então, a política, o que eu trouxe para vocês foi espelho, espelho meu. O ranking da Egotrip. Presidenciáveis aproveitam a exibição política, pública e transformam autoelogios em arma para se eleger. Essa é que é a questão do processo da autoexposição política. Poderia ser ali só mesmo defesa da sua proposta política para o grande povo, mas não, eles aproveitam aquela condição e faz a autopromoção. Isso aí já mostra que há todo um processo egóico e mal intencionado de puxar a sardinha para a própria lata, né? Sem contar o que é prioritário ali naquele momento, que é o momento da defesa das ideias em si, da proposta política. Ok? Mas você acha que em todos os casos é evitável o posicionamento político, no caso? Não. Nesse caso específico que eu trouxe, dentro da política, quando é uma condição em que o ego aparece e não a função do político em si, que a função do político é trazer e apresentar as propostas que sejam de melhoria e avanço para o povo. Sabe por que eu te falo isso, Susana? Sim. Porque no resto dos pontos da evitaciologia são evidentes que todos essas posturas são nosográficas. No entanto, eu não considero pessoalmente, é minha opinião, que todas as questões políticas ou todos os posicionamentos políticos sejam evitáveis. Ou seja, eu acho que dentro da política existem posicionamentos anticosmoéticos e também existem posicionamentos cosmoéticos. Isto é, se a gente considerasse que sempre os posicionamentos políticos ou as participações políticas, em todos os casos, são anticosmoéticos, estou dizendo pela generalidade do que mostra aqui a evitaciologia, eu acho que seria um erro.
Ok. Essa é a minha opinião pessoal. Não, compreendi. Mas veja, primeiro que a intenção aqui não é só mostrar o aspecto nosográfico, tem o aspecto neutro também, e eu coloco lá, tipos de autoexposições evitáveis, sobretudo em relação às escolhas, ao discernimento e à finalidade. Então, a gente não pode generalizar, mas vamos pensar, Oswaldo, o seguinte: pela média, eu também não posso falar por todas as pessoas, mas pela média, quando algum político vai falar, a postura em geral das pessoas é pôr as barbas de molho, porque já existe um estigma do político em que há, sei lá, uma má intenção, uma carta debaixo da mesa. Mudar o canal. Ou mudar o canal. Enfim, não vamos generalizar, é lógico que a finalidade política ela há de ter, sim, e de se cumprir dentro do foco a qual ela se propõe. Mas nesse caso por exemplo, aqui, eu chamei atenção para isso. Vocês todos observam quando o Sarney fala na televisão? Ou vocês continuam ouvindo, vendo? Eu não. Suzane. Ele é o político mais antigo do Brasil. Só um instante. Faz 57 anos que ele está na vida política. Só um instante. Ficou claro, Oswaldo? Ficou claro, mas vou te dizer que pessoalmente não concordo com que seja uma posição totalmente... Você não concorda porque ficou... esse aspecto ele é neutro? Ou é porque ele não é totalmente nosográfico? Porque não é totalmente nosográfico. Então ele é meio nosográfico. Veja bem uma coisa. Eu pessoalmente acho que o fato de categorizar a política desse jeito faz com que isso seja um fato desmotivador a qualquer pessoa participar em política. Fortalece o estigma que você quer dizer. Exatamente. Então, o que eu acho é que as pessoas têm que participar para tirar o estigma através das posições cosmoéticas. Eu sei, mas pensa só na lógica. Eu estou trazendo aqui situações que são evitáveis. Eu trouxe sobre vários enfoques. Eu não poderia deixar de colocar a política. Por quê? Porque é uma evidência isso, gente. A política tem disso. Tem a sexual, sim. A sexual é neutra, né? A artística também. Então, mas em cada segmento, para a gente observar aquilo que é evitável, mas, sobretudo, em relação às escolhas, ao discernimento e à finalidade. Então, seja qual for, se for política, se for artística, se for sexual, a pessoa faz uma exposição, a gente vai julgar, fala, isso aí foi um fora, né? Tá, bola fora. Então é isso, Oswaldo. Mas obrigada. Uma coisa que me passaram por e-mail, que eu não sei se está correto ou não, mas eu vou falar e quem for especialista aí, se não for correto, fala. Que os carros ao sol acima de 16 graus é perigoso entrar e respirar aquele ar, porque é só plástico e as toxinas e os gases que vêm são bem cancerígenos. E muita gente também liga o ar e fica respirando aquilo. E que esse ar, logo o primeiro ar que vem, também é bem perigoso, porque vem tudo das toxinas do plástico. Então, que é bom abrir o carro, deixar todo aquele ar quente sair e só depois entrar. E que as garrafas de plástico, de água, quando apanha sol, também é muito perigoso beber essa água. Me passaram esse e-mail com isso. Eu, como apanho muitas caronas, eu vejo que muita gente entra no carro assim, direto, bem com aquele bafo de calor, e me passaram que isso é bem perigoso. Se alguém aí souber mais sobre o tema, que eu também não sou especialista, só estou passando o que me falaram. E queria perguntar uma coisa para o professor Valdo. Sobre isso da inveja que falou há pouco, das mulheres... Por que há essa coisa de inveja entre mulheres? Pode explicar? Como é que é? Inveja. Por que o quê? Inveja. A inveja é típica da mulher, né? Mais mulher do que homem. Pois é. Ele tem uma série de condições nessa. Isso é tradicional, é histórico. Mas agora é processo, para mim o problema da inveja, ele diz respeito demais ao processo da intriga. Agora a intriga
hoje ainda existe, devido ao processo da intriga da corte, que era da monarquia. E lá eram as cortesãs. Então as cortesãs era tudo colocado em segundo plano, porque o príncipe é que sempre mandava. Se não era uma rainha, tudo dava para trás, contra as mulheres. Então as mulheres começavam tudo intriga. E outra coisa, as cortesãs tudo tinha intriga devido ao processo da concorrência. É muita prostituição que havia nisso. E com uma imagem, uma moldura de melhoria, de alto nível social, e não era. Era prostituição mesmo. Então vem daí. Esse processo assim vem daí. Não, e até hoje ainda existe. É tanto que existe uma expressão hoje muito comum, que se fala assim, não, ela é uma cortesã internacional. Isso aí é uma mulher dessas que roda por todo lado e que tem vida fácil. Ela é uma prostituta sem falar que é. Alto nível, é a cortesã. Então é isso aí que cria mais o processo de inveja. Por que as mulheres hoje ainda continuam pensando dessa forma? Pois é, por isso que vai ter esse curso aí para expor o processo da monarquia, etc. Tal, que é para acabar com isso. Aqui é muita gente que era da corte. Tem gente da plebe também, mas uma boa parte é da corte. Por quê? Porque quem sobrou, que estudou, era gente ou da corte ou da religião, da igreja. Era o povo que estudava, o resto era analfabeto. Pois é, a plebe, a maioria era mantida analfabeta para ser dominada, porque era escravizada. Então, a maioria aqui, como são pessoas eradas, maduras, é gente que pertenceu à monarquia ou à igreja. A maioria. E na igreja também tinha a inveja? Na igreja também é a mesma coisa. Só eles, os padres, com direito canônico, é que sabia que podia estudar. O resto, quanto menos ler, melhor. Se vai ler ou se vai estudar, leia o direito canônico, leia os nossos livros. Os livros que a igreja mandava. É tanto que eles riscavam um monte, milhares de livros do Index Librorum Prohibitorum, durante anos e anos. Eles proibiam que as pessoas lessem. Quanto menos a pessoa lê, melhor para dominar todo mundo. O Lula usou isso, mas por outro aspecto. Você está entendendo? No popularismo dele, para ser santo político. Agora, ele ajudou muita gente, nós não podemos dizer, o Lula ajudou muita gente. Entende? Mas ele falou que não lia porque dá vazia nele. Quer dizer, você quer coisa mais, vamos dizer, estulta, essa, só de ouvir uma coisa dessa é que dá azia na gente. Isso é terrível pensar. Valdo, o Lula provavelmente veio da plebe, né? Não sei, parece. É o quê? Que o Lula parece que veio da plebe, né? Ele? Não sei. Não, ele veio lá do Nordeste da plebe, mas não, ele tirou partido disso. Entende? A população é grande. Agora, com isso, ele fez média com o povão. Estou em dúvida também. Mas ajudou muita gente também na questão aí. Gente, vocês precisam de ver, de vez em quando, nós temos uma vida aqui muito boa, a gente não pode reclamar de nada que a gente tem. Aqui, por exemplo, não pode ter ninguém com depressão. Agora, se de ver, por exemplo, não pode ter. Se tem, é a pessoa mais errada que tem aqui, é aquela que entra em depressão. Porque tem tudo na mão. Nós estamos vivendo uma fartura em matéria de vida. Agora, veja esse filme da justiça, para saber o que é a classe F. Quando eu falei F que chama. Do Lula, eu mais como pergunta. Tem um nome para isso. Eu falei mais como pergunta, mas ele realmente é um grande articulador político, mas ele, ao mesmo tempo, ele fala que para a pessoa não precisa estudar, então Agora, ele está até mais bonito depois que a esposa cortou o cabelo e a barba dele. Isso de Agora, outra coisa. Quem não está bom é o Chaves, seu amigo Chaves, lá da Venezuela. E o Chaves é inteligente. Falaram agora seriamente. Os dois estão carecas. Mano. Pois é. Mas o Chaves está grandão. Eles acham que ele vai morrer dentro de 1 ou 2 anos. E esses dias eles... Agora, sabe por quê? Ele foi confiar na medicina de Cuba. Ele é doido, né? Confiar na medicina de Cuba. Eles acham que a medicina de Cuba é o máximo, só porque é esquerdista. Loucura. Agora, o que se passa? Fizeram, parece, uma cirurgia nele que não devia de ser feita. E aquilo apressou o processo da metástase.
A metástase dele foi para o osso. Então está no processo ósseo. Isso aí está danado. Ele está condenado, se for. Está na revista dessa semana. Está na Veja. Se isso é verdade, ele está condenado. Ele não vive muito. Agora, quando faz a cirurgia errada, no tempo errado, dá tudo para trás. Piora, a metástase se prolonga. Esses dias eu vi noticiário que ele mostrou a careca e se referiu ao Lula. O Lula também é careca, por causa do problema do câncer. Mas é gozado. Não, e eles estavam querendo fazer aí uma espécie de congresso dos cancerosos, né, da política. Mas se esse negócio continuar, ele não vai ter nem tempo. Né? Agora, o Lula, vamos pensar positivo para ver se ele melhora. A dele aí parece que está indo tudo direito. Mas agora já estão começando a falar também em fazer cirurgia. Porque quando eu vi o negócio, isso aí deve fazer cirurgia imediata. É besteira você deixar. Eu falei isso aqui, você lembra que eu falei? Agora veja, eles agora já começaram a dizer que pode ser que vão. Mas já é errado isso aí. Esse negócio, quando entra problema de câncer, tem que ter gente de gabarito para isso. Agora veja, o Chaves foi apelar para Cuba. E ele agora não pode nem falar nisso, né? Não pode nem explicar o que é aquilo, né? Enviei por e-mail as fotos do teatro da minha cidade citada em uma tertúlia. Porém, não assisti à última tertúlia para saber se os arquivos foram recebidos e analisados. Pode falar sobre? Ok. Nós recebemos, eu vi. Só que tem uma coisa. Eu não sei o que é que tem lá diferente. O teatro que eu vi é mais ou menos daquele jeito. Mas ali o que veio é muito pouco para a gente examinar o que é. Eu não sei o que essa parte que você falou, que não está boa lá dentro, eu também não vi. Precisa de ver o que é. Agora, pode ser que seja esse. De qualquer maneira, eles julgaram muita energia lá para ver se melhorava o ambiente. Se for, a tendência foi de melhoria. Vamos ver o que dá, né? Professora Suzane, dentro do meio de algumas ICs, considero que é uma confusão sobre a forma de realizar atares. Alguns colocam essa tarefa, muitas vezes grosseiramente, como se a única maneira de ser firme fosse essa. Outras vezes, alguns professores conseguem ser tão esclarecedor de forma gentil e acaba sendo taxado de pouco enérgico e bonzinhos. Compreendo que a intenção é que vai determinar a ação, mas gostaria de ouvir da senhora sobre essa exposição, a fim de ampliar minhas considerações. É uma senhora que está falando. Pois não. Dentro da TARES, a gente pode considerar uma série de fatores, né? A estilística pessoal, a didática, o link com a equipe de amparadores, o processo ali que está evidenciado no momento, a assistência que está por detrás disso. Então, cada caso é de ser observado. Se há essa confusão é passível de acontecer, não só em ICs, como em qualquer lugar onde haja comunicação em que seja necessário a TARES. Mas a TARES em si, ela deve ser ostensiva no sentido de produzir o efeito a qual ela se presta, que é esclarecer a consciência intrafísica e quem a acompanha. Então, eu não posso julgar porque eu não vi o efeito nem a condição que foi passado, processado ali nesse momento que você está dizendo. Então, cada caso deve ser observado. Mas entra muito aí a didática pessoal e a agressividade sadia, que muitas pessoas, como não a desenvolveu ainda, acham que pode ser excessivo. Mas para quem está fazendo a TARES, às vezes não. Ela entende que aquela foi a dose certa, no momento certo, para alcançar aquela finalidade, com aquela consciência e os seus acompanhantes. Então, precisaria de ver, mas é por aí. A verbetógrafa. Em efeitologia, página 57, segundo item. Você poderia exemplificar os efeitos neurológicos ou neurofisiológicos desencadeados pela autoexposição pública? Ok, vamos fazer aqui um tira-teima. Eu gostaria aqui que a plateia levantasse a mão se em algum momento, em alguma vez, já suou frio quando foi fazer alguma exposição. Suou frio.
Suar frio. Já sentiu Agora tem que tremor? perguntar se foi devido ao ar-condicionado. Já sentiu dor de barriga, literalmente? Já ficou ruborizado? Ruborizado. Já tremeu? Já sentiu taquicardia? Boca seca? Ok, então eu acho que aí está respondido. Esses são os efeitos neurofisiológicos. E antes que alguém pergunte, que eu já percebi sua intenção aqui. A energia chegou primeiro. Mas faça a pergunta, por favor. Queria saber, mãe, né, nessa exposição que você está fazendo, teve algum efeito neurofisiológico que você possa falar para a gente? O que é que você sentiu hoje? Diz aí. Essa tá ótima. Tá vendo? Nada como a gente ter uma filha inteligente. Viu? Sim, teve. O efeito neurofisiológico que sempre me ocorre, mais frequente, é a ruborização. Em várias circunstâncias, e às vezes me impede falar porque é incontrolável ainda para mim. Eu fico com a face queimando, fico muito vermelha. Mas em relação aos demais efeitos, eu já considero que eu avancei bastante em relação a isso. Mas já passei por todos eles. Boca seca, ruborização tremor. é uma coisa muito relativa, muita gente tem, isso é normal. A gente que tem hipertensão, por exemplo, é normal. A ruborização. Eu nunca usei anel, nunca usei relógio aqui, devido à hipertensão. Se eu coloco, o negócio começa a bater aqui, sabe? Os batimentos cardíacos. A mesma coisa. Se eu fizer qualquer coisa, eu fico ruborizado devido à hipertensão. Então isso é relativo. Tá, por enquanto eu não sou hipertensa. Deve-se de ver você como é que é. Uma outra coisa também é o seguinte: no calor de um debate, a pessoa às vezes fica ruborizada por causa do calor. Aumenta a temperatura. Quando você entrou hoje aqui, Quando você entrou hoje aqui, eu estava extremamente ruborizada. Não, aquela hora não tinha motivo. Não, mas é o processo. Então aí devia ser a consciência que está pesada. Não, então, mas a minha filha... Ela não está falando nada. Em relação a... Então devia ter alguma coisa de consciência nessa história. Então eu vou... Você sabe que tem gente que começa a chorar quando pensa num negócio que mexeu na autoculpa. Pronto. Mas não foi esse o caso, não. Eu vou explicitar melhor, minha filha. A condição é assim. Muitas vezes o efeito neurofisiológico ele ocorre também por conta da interação com o campo. Depende muito do conteúdo que você vai também, explicitar. Seu cabelo tampando o rosto esquenta. Pode fazer. Então tem a ver com a presença, com a equipe que está aqui, com a evocação da temática, a responsabilidade que você evoca. Então tem uma série de situações mais sutis que podem desencadear efeitos neurofisiológicos. O próprio processo parapsíquico faz isso. Mas, sim, publicamente eu declaro que eu tive, sim. O feitiço se voltou contra a feiticeira. Okay. É isso? Eu queria aproveitar que eu estou com o microfone, mãe, para perguntar uma coisa aqui. Na página 58, em sindromologia, a síndrome da subestimação. Eu queria que você me explicasse o que seria e como que a gente diagnostica, qual é o conjunto de sintomas. É justamente aquela condição onde a pessoa se vê num desafio a ser superado. Ela tem uma oportunidade, aqui no caso eu retrato a oportunidade evolutiva, que nós temos diversas aqui, todos nós temos, todos os dias oportunidades, e a gente acaba subestimando a nossa competência, a nossa capacidade por algum efeito, geralmente de cunho emocional. A síndrome da subestimação ocorre pela falta de autoconfiança, a falta de autopesquisa, e o que pode ser ampliado para melhorar esse aspecto aí é justamente o conhecer você mesmo, se pesquisar melhor. Mas o efeito é sempre a autossabotagem e a desculpa, a justificativa.
a consciência nessa hora ela tem uma capacidade de descobrir justificativas para não fazer aquilo que ela precisa fazer. E aí, como ela não pode colocar a culpa no outro, ela se subestima. Não, eu não consigo. E aí vem a autoprofecia, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou ter sucesso. Então, é por aí. Suzana, Marilza, tudo Oi, bom? Marilza. Parabéns. Aí, mais uma etapa evolutiva, né? Mais uma conquista. Se tornar verbetógrafa. Isso. Eu, quando estava subindo aqui, o Arlindo estava descendo. Aí ele me passou a bola, falou assim, agora vai lá em cima, é a sua vez de começar a fazer pergunta. Que bom. Passou a bola. Estava sentindo sua falta também. Vamos lá. Obrigada. Suzana, eu queria falar com você e com os presentes e os ausentes que vão ver a tertúlia mais tarde, que aqui a gente tem uma atividade domingo a partir das 3 horas da tarde, que é uma sala de debates, onde você faz a apresentação de seus temas. Ele não precisa estar terminado, porque a gente vai discutir aquilo que se conseguiu fazer até o momento, e é muito enriquecedor e desinibidor você participar dessa sala de verbete. Não precisa ter um trabalho pronto. Você precisa ter feito uma pesquisa até um determinado ponto e ali você amplia a visão. Então, isso ajuda muito. Outra coisa sobre essa autoexposição recicladora. Como é que você está se sentindo aí embaixo, nessa autoexposição, nesse momento? Feliz. Tranquila. Satisfeita com o resultado dos esforços, do empenho, do foco. Eu venho trabalhando há algum tempo a condição de dispersão consciencial e... Não, isso aqui para você é fichinha. Pois. Há muitos anos eu te falei umas verdades, você lembra? Quando você apareceu a primeira vez. Sim. Eu quero ver agora, cadê os outros 200 verbetes? Olha só. Pois é, esse verbete é um divisor de águas para mim. É um marco, na verdade, né? Porque quando eu coloco lá na fatologia a autoversão revista e ampliada, é mais ou menos isso, porque vocês, boa parte aqui, eu acho que a maioria me conhece. Eu faço pouca exposição durante debates aqui. No tertuliário eu pergunto muito pouco. Quase nunca, melhor dizendo. Então vamos observar você daqui para frente. Pois é, tenho essa condição, mas como eu estava explicando para a Cris. Quando chega o autodiscernimento, que a gente entende que é o momento, a gente já está mais maduro e preparado. Eis-me aqui. Tá. Suzana, quando eu te conheci, você era uma representante comercial de um determinado produto. Sim. E hoje, com esse verbete de autoexposição, eu fiquei meio surpresa ontem, até quando anunciaram. Eu disse, gente, mas ela apresentava os produtos, ela fazia assim, uma autoexposição da sua pessoa ali, quando você apresentava esse verbete. O que aconteceu? Houve uma inversão de valores, ou você era uma autossuperação muito grande você trabalhar daquela forma? Trabalhar com vendas para mim, sempre um desafio. Por conta de uma série de fatores, né? Sim. A pessoa que domina mais a comunicabilidade. Mas eu estou olhando assim essa questão da autoexposição. Certo. De antes, quando eu me expunha vendendo, representando o produto, e agora? Sim, não tem dúvida. O que aconteceu aí? É um avanço, né? O mais prioritário. É o melhor. Aconteceu foi isso, é saber colocar o que é prioritário, evolutivamente falando, acima de tudo e todos. Pela ProEx, tudo, né? Então, a condição é essa. Sim. Se eu posso me expor a menor, e isso me traz poucos resultados evolutivos, e eu tenho condição de fazer uma exposição tarística abrangente, e fico adiando, evitando, então o ganho é muito maior.
para mim foi uma conquista, Marilza, sem dúvida. Não, com certeza. Eu sempre procuro fazer uma pergunta objetivando uma TARES maior também. Porque a gente vê muita gente que lá fora se expõe por obrigação de atividade comercial, de trabalho, e aqui dentro ela fica muito inibida. Ela tem uma inibição muito grande aqui dentro, de falar, de se expor, de apresentar um trabalho. Então, eu acho que o seu exemplo dessa forma, né, dentro desse diálogo que a gente está trazendo, vai ampliar muito, né, essas pessoas nessas condições. Vai. Inclusive, tem aqui na fatologia a condição da consciência tratora. Sim. Como... Agora, no momento, eu estou nessa condição de ser uma consciência tratora para quem ainda não apresentou o seu verbete, não fez a sua autossuperação, promover uma autoexposição recicladora, porque o ganho é muito grande, evolutivamente falando. Agora, sim, eu não tenho dificuldades com comunicação, tá, Marilza? Mesmo antes, eu procuro... eu já tentei passar batida, entrar muda e sair calada, mas não dá, não tem jeito. Então, a questão mais é da responsabilidade mesmo. O sentido maior de estar aqui, assumindo aqui esse tema e os próximos que virão, como prioridade evolutiva. Sim. Isso foi que mudou. Com certeza. Suzane, a tá Rosa bom. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Um beijo. Na página 57, também efeitologia, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais o primeiro efeito, o efeito refazedor da autoimagem capaz de remodelar a heteroimagem. Certo. Então, assim, a gente tem a autoimagem protetora, mas tem também a maneira como as pessoas nos enxergam, né? Na medida em que você se expõe e que você se mostra transparente ali, com a sua intenção, com a sua vontade, com os seus talentos, você também está dando oportunidade, oportunizando outras pessoas que tinham uma imagem anteriormente feita sobre você, aquilo ser refeito, tá? Rose, é uma oportunidade de refazer mesmo. Então, eu observei muito a surpresa. Então você, tal. Porque não se espera. E quando se vê um resultado satisfatório e positivo, há também uma reciclagem disso. É o exemplarismo. Então, tá ok. Obrigada. Nada. Alô. Eu teria duas questões aqui para... Não sei se já foi feita a revisão. Na efeitologia, na página 57, a autoimagem normalmente é com O, I. Não cabe a junção. Não entendi. Na fatologia... A auto está faltando um O. Na efeitologia. Tipo. Tá. E na frase enfática... Talvez para concluir bem o término, foi colocado um assertivo à esfera. Talvez fosse melhor o na, mas talvez ele não desse a frase perfeita. Então, o melhor seria colocar a crase que substitui o na. Ou na, né? Na esfera poderia ser. Correto? Tá, obrigada. Suzane, Rosa. Oi, Rosa. Na fatologia, sim, você coloca aqui na terceira linha, de cima para baixo, a condição de ser cobaia por iniciativa própria. Como você se vê nessa condição de ser cobaia? E qual o seu posicionamento em relação ao verbetólogo se colocar nesta condição? Acho primordial. Acho primordial que haja esse movimento da própria consciência dela querer se expor. Isso já é 50% do caminho andado para se estar aqui. Então, não importa quais sejam os impeditivos, quais sejam as dificuldades, qual que seja a demanda que a pessoa tenha que enfrentar e os desafios para serem transpostos para estar aqui. Mas no momento em que ela se posiciona intra e extrafisicamente e diz assim, olha, eu quero estar ali,
e ela vai em busca e define o tema e passa por todo o processo, é fundamental, Rosa. É o primeiro passo, é querer ser cobaia por iniciativa própria. Tem lá também alguma coisa que eu digo da condição facultativa e compulsória. Então, nos é dado muitas oportunidades. Você quer fazer por iniciativa própria ou você quer que a vida lhe imponha, através do determinismo kármico, uma condição em que você tenha que se retratar e fazer uma autoexposição recicladora porque você gerou muito ônus omissivo. Então, a escolha fica para cada um aqui de nós. Tanto para os que já estão e já passaram por aqui, sabem exatamente o que eu estou dizendo, para aqueles que não passaram ainda. E o convite é aberto, né? Que sejam cobaias por iniciativa própria. Vale a pena, tá? Você concorda com... É preferível que você se exponha por iniciativa própria do que os assediadores te colocarem em situações piores e você vai ficar muito mal? Não, eu acho que para nós aqui, no nosso ritmo de produtividade consciencial aqui na CCCI, não tem mais por que ficar buscando condições vexaminosas, né? E dando brecha para o assédio para fazer essa condição. Nós temos muito recurso aqui. A Marilza trouxe, inclusive poderíamos colocar a sala de debate aqui depois do CAEC, que é um espaço aberto. Você quer treinar a sua comunicação, o seu tema, quer ensaiar o seu verbete? Gente, tem recurso demais, tem técnica demais. Temos uma equipe de verbetógrafos. Suzana, e é uma atividade gratuita. Pois é, uma equipe de verbetógrafos aí, de preceptores, também sempre dispostos a nos ajudar. Só não vem quem não quer. Não tem desculpa, tá? É isso aí. Na página 59, você coloca nessa questão de não posição contrária à exposição, você coloca no item 12 a posição ridícula. O que você quer dizer com isso, essa exposição ridícula? Você tem algum exemplo para nos colocar? Tenho. Também isso aí foi pautado em fatos, tá? Texto jornalístico. O chamado está na bibliografia depois. Você pode olhar. Pagando altos micos para aparecer. Seguindo a máxima de que aparecer é preciso, as pessoas fazem tudo, inclusive se ridicularizam para aparecer. Esse é o chamado jornalístico e que é o mico, né? Não importa, eu vou passar vergonha, eu vou... Não importa o que aconteça, eu quero aparecer. Isso tem demais. Aí a mídia mostra isso todo dia. A intenção seria aparecer. Sempre. Totalmente contrária da posição de consequência. Não tem nenhum pensamento de ver qual a consequência, o alcance, os desdobramentos disso. A pessoa tem uma necessidade, uma carência de se mostrar. Então, achou uma brecha, ela vai lá e... Aqui. Sabe? É isso aí. Tá bom, obrigada, viu? Permita-me apresentar um acréscimo à informação que o senhor apresentou a respeito da formação intelectual na Idade Média. A nobreza recebia formação intelectual. Quanto aos pobres, a plebe, os únicos caminhos para conseguir alguma formação intelectual era a igreja, como o senhor bem definiu. E a oficialidade militar, que peço vênia para acrescentar. Não, a oficialidade militar não era só pobre. Pelo contrário, era o conde, o marquês tal, que ia lá para defender de vida rainha, de vida do rei. Não era só pobre, não, pelo contrário. E outra coisa, os pobres que entravam, praticamente não tinham muito conhecimento de nada. Os que tinham eram tudo mesmo da corte. A verdade é essa, por isso que eu não falo na oficialidade militar. Se o cara era muito bom para matar os outros, ele ficava só naquilo, mas não entendia de nada, era só entendia de matar os outros. E outra coisa, muitos daqueles nobres que eram os líderes do processo do exército, o povo todo. Olha a Inglaterra como é que era, conde tal, isso, tudo era lá. E outra coisa, o rei e a rainha sempre levavam aquilo em grande. E quando o negócio estava para trás, tudo era da nobreza mesmo, igual Cromwell, por exemplo, que era general, se tornou general com o tempo. Ainda sobre minha pergunta de ontem, sobre a questão de alguns casos de quem foi judeu em vidas passadas, vir a ressomar nessa vida como alemão. Qual o recado da multidimensionalidade no caso?
É o processo da mega fraternidade, é deixar de brigar entre etnias. Preciso parar com isso. O que eu devo aprender vindo alemão nessa vida? É para fazer a miscigenação das condições todas. Deve ter algum motivo. Por que vir alemão se no caso fui judeu e os judeus foram vítimas dos alemães? Pois é, veja bem. Você acha que judeu também não tem culpa? Olha, é bom você ler a Hannah Arendt. Como é que é isso? Hannah Arendt. Por favor, me ajude a ampliar meu raciocínio a respeito desse assunto. Não, o melhor que você faz é ver, leia um pouco Hannah Arendt. Por exemplo, o julgamento lá do nosso amigo, aqueles casos todos que ele teve lá. Tem vários livros dela. Acabar com o ranço do processo de etnia. Outra coisa, vocês viram que agora descobriram uma célula neonazista que estava matando gente de tudo quanto é jeito na Alemanha. Na Alemanha, como é que é isso? Agora, por exemplo, se o judeu aqui nasceu alemão, ele vai, no meio desses alemães, ele vai começar a levedar a massa, vai começar a ajudar, vai dar um jeito lá. Agora, ó, e aqueles que eram judeus alemães já naquela época? Tinha tudo isso. Como é que faz? E outra coisa, e aqueles judeus que ajudaram os nazistas nos campos de concentração a matar os outros judeus? Como é que fica? Se de ver esse aqui, o que é que você foi nessa história toda? Você já pensou? Pensa bem. Aquele judeu que matava os outros judeus no campo de concentração, a mando dos superiores nazistas. É só pegar os livros que você vai ver por aí. Os livros sobre campos de concentração ensinam muito a natureza humana naquilo que teve de pior. Agora, os judeus, no fim da história, foram de fato os mais sacrificados em tudo isso. Não há dúvida. Mas agora o problema deles também é a falta de miscigenação. Eles ficam sempre como se fosse um governo dentro do outro. O pan-judaísmo nunca se mistura. O processo é difícil. E outra coisa, a maior dificuldade que tem é só olhar como é que é Israel. Eles mesmos têm dificuldade com eles. A briga lá não é fácil. Como é que fica? Agora, veja. Eu sei que é muito difícil o processo do pan-judaísmo. Por quê? Eles têm 5 milênios que são assim. Já tem ali uma tradição que já vem de muito tempo. Então isso emperra tudo, congela, entende? Enferruja tudo, embolora. A tradição é um negócio terrível. Não é fácil. E outra coisa, a tradição deles é muito rigorosa, porque até a roupa é diferente, o cabelo é diferente, o que coloca na cabeça é diferente. Então, como é que fica? Ali, ó, é muito rígido. De modo que vamos estudar aí, no caso do nosso amigo aí, o alemão, meu amigo aqui alemão, vamos ver o que é. Anota essas coisas todas e vê o que acontece na sua vida. Quais são os aportes da programação existencial que você recebeu? Deve ter relação com isso aí. Alguma coisa tem, não é? Suzana? Aqui Sim. No ar, Luci. Oi, Luci. Oi. Eu quero reforçar os elogios aí e obrigada. Você está de parabéns. Muito obrigada. Gostaria que você se pronunciasse a respeito, na página 58, Interaciologia, por que é que você colocou autoexibição ao invés de autoexposição e esclarecer essas 3 maneiras de se interpretar o caso. Aqui é só uma questão mesmo de sinônimo, de semântica. Ah, tá. Não tem... porque autoexibição de repente, porque muito às forte, vezes né? tem mesmo uma condição da expressão, a Sandra até tinha visto isso comigo, né, Sandra? Tá. Do exibir-se ser uma condição já, uma palavra meio que preconceituosa, né? Isso. Exibir é se mostrar, mas no sentido lato da palavra é isso mesmo. Entendi. Se mostrar. Você pode ampliar essa interação?
Autoexibição, autoevidência e autoconfrontação? Dentro de repente, uma fatuística ou qualquer coisa parecida. Não, ele está bem pertinente aqui, né? Porque assim, Luci, você quando se mostra, falando em exibição aqui, eu estou literalmente me exibindo e para exibindo. Ainda tem um alcance virtual aqui do processo para a gente considerar. Então, é uma exibição, sem dourar qualquer coisa da palavra, no sentido mesmo literal. Estou me exibindo, ok? Tá bem. Vem uma evidência. É a autoevidência. Eu estou autoevidenciando aqui minha intenção, minha capacidade, meu talento, meu conteúdo, minha obra. Tá. Então, é por aí, a autoevidência. Tá bom. E a autoconfrontação é de tudo que eu fiz, eu estou confrontando. E vou ver os resultados disso. Então, esse é o processo da interação de uma condição com a outra. Não sei se eu fui clara para você. Não, está claríssimo. Ok, tá. então obrigada. Obrigada a você. Oi. Aqui em cima, Tânia. É na página 56, na fatologia, no finalzinho da segunda linha. Fala um pouco desse enfrentamento da plateia mental somática. Fala bastante. Fala um pouco ou fala bastante? Fala bastante. Ô, Tânia, nós somos você, mentais né? somáticos. Essa foi uma das frases que o professor destacou aqui no início. Ah, é? É isso que acontece aqui conosco, enfrentamento de plateia mental somática, não só aqui na condição intrafísica, como extrafísica. A gente sabe que vem o grupo aí da Interlúdios, paratertulianos, e vocês todos são afiadíssimos, né? Tem muito conhecimento, acompanha todo o processo o tempo todo. Às vezes, o que impede alguém de vir aqui para falar e defender as suas próprias ideias é justamente esse receio, esse temor de enfrentar a plateia mental somática, porque vamos considerar, não é fácil, né? Vocês são danados. Então, é justamente um ponto a ser considerado por quem não esteve aqui ainda, e que tudo depende da condição de como você vai analisar o fato. Enfrentar uma plateia mental somática é um desafio e tanto, mas é muito bom. Isso testa a sua autoridade, o seu conhecimento, o seu background mesmo. É isso aí, Tânia. Isso aí, muito obrigada. Parabéns. E você não poderia faltar, né? Pois Dentro da plateia mental somática, você... Pois é, nós somos. Pois é. Muito obrigada também pela sua participação. Tudo bem, Suzane? Tudo, diga lá. Eu queria saber se alguém já tinha reparado no erro. Tem um erro de ortografia no crescendo. Acho que no primeiro, segundo, na página 58, crescendologia. No terceiro, crescendo. Medo, vergonha, hesitação, coragem. Está faltando um S no crescendo. Já tinha visto aqui. Já tinha, né? Já. É bem crasso. Então tá, obrigado. Não. Vou só pegar o gancho para falar logo dele. Crescendologia. Medo, vergonha, hesitação e coragem. Então, esse crescendo aqui é bem o que acontece, né? Esse aqui é um dos mais representativos do verbete, né? Eu reparei também. Você observou também? Sim, sim. Até para dar um simples recado, ou seja, qualquer que seja a condição de se expor, vem esse processo aí. É um ciclo vicioso, isso aqui danado, né? Exatamente. Quer dizer, sai pela coragem, né? Mas a falta de coragem ali é um ciclo vicioso danado. Tá, obrigada. Oi. Ainda no crescendo, o último crescendo, você pode fazer uma... Tá, então vamos lá. O crescendo introversão, normoversão e extroversão. É também uma conquista, é o passo a passo. Primeiro você tem lá as suas inibições. Aí você começa a dar os primeiros passos para autossuperar essas condições.
Aí já vem uma versão melhorada, né? Mais normal. Você já vai dar um recado ali, você já é mestre de cerimônia de um evento. Aí você começa a querer avançar mais. E esse avançar mais vai também exigir de você outros pré-requisitos. Esses pré-requisitos da comunicação eficaz é justamente quando você entra aqui na extroversão. Porque você se abre, né, para o mundo, para as pessoas. Você se mostra, você fica transparente, sem que isso te cause conflito, sem que isso te cause qualquer que seja a ressaca. É uma conquista. Isso. É um crescendo. É um crescendo. Nesse crescendo, a pessoa introvertida, com temperamento introvertido, o que você acha que ela pode começar a fazer para justamente os primeiros movimentos para ela passar a normoversão? Para ela começar a sair, mas ainda é uma barreira para ela sair do ponto que ela está para começar a se mexer. Quais são os primeiros passos que você pensa? Porque vamos considerar então, João, que a introversão há pessoas inibidas que são consideradas dentro da margem normal, digamos. E a introversão que ela é doentia, né? É a timidez que gera a sociofobia, no caso. O primeiro passo é a pessoa, a consciência, querer superar isso. Na hora que ela se predispõe, há uma série de recursos dentro da comunicação para que haja essa superação. Superação da inibição, do acanhamento, da timidez, do medo de falar em público. Tem técnicas diversas para isso, mas o que eu acho prioritário, primordial, indispensável, é a pessoa querer entender que aquilo está cerceando a liberdade dela de se expressar. É uma automutilação imposta. Na hora que ela se dá conta disso aí, ela vai fazer todo o movimento necessário, então ela vai passar, vai se expor. O professor fala tanto aqui, como é que eu faço para acabar com minha vergonha? Passe ridículo. Não é isso que a gente ouve? Se exponha, não tenha medo de mostrar a cara. Tira o sutiã e mete os peitos. Sabe? É bancar, porque já entendeu que o caminho é esse. É a vontade. É o entendimento de que essa condição é travadora da sua expressão, da sua liberdade de falar. Ok? Susana. Oi, Cris. Em efeitologia, último item. Achou? O efeito revelador da intencionalidade na autoexposição recicladora. Isso a gente pode fazer uma série de parâmetros, né? E fazer testes também. Qualquer um de nós pode observar, seja quem for, quando está fazendo uma autoexposição, mesmo uma comunicação particular, um a um aqui, ó, você com outra pessoa ou a pessoa publicamente, se você observar bem a maneira, ela vai te dar uma série de indícios da intencionalidade dela. Então, a exibição, ela é por si só já reveladora. Ela vai revelar a intenção da pessoa. É essa condição que eu trago aqui. Quando a pessoa se mostra, ela está explicitando tudo. Vai ter todo um conjunto de sinais, subsinais, metáforas ali por detrás que dá para mostrar qual que é a real intenção dela. Então, vale a pena começar a observar e fazer essa espécie de pesquisa mesmo, de teste. Identificar, a intenção dela foi essa aí. E como que você identificou isso? Qual foi o sinal que ela mostrou? Como que ela passou essa condição? Às vezes bem sutilmente, mas estava lá o que ninguém observou, mas foi revelado para você porque você estava ali observando mais atentamente. Basta se expor que isso é possível acontecer. Ok? Suzane? Oi. Hoje, acho conveniente, hoje a primeira pergunta que eu vou fazer no tertúlia. Eu gostaria de perguntar se... Opa! Um marco. Se um mudo, como ele faz uma autoexposição recicladora e se por ele ser mudo ele tem dificuldade de evoluir mais depressa como uma pessoa normal ou é indiferente?
Eu vejo que é indiferente sobre muitos aspectos. Se a gente pensar que o silêncio às vezes grita, já pensou nessa condição? O silêncio grita. Então, se você achar que a mudez é uma condição limitante, você já está se punindo, se podando. Tem a língua de sinais, tem a força presencial, tem as energias, tem o amparo, tem a escrita, tem uma série de recursos para a pessoa se mostrar. Tudo depende da consciência e do processo de autossuperação dela. Mas se você tiver e se permitir essa experiência, o silêncio pode gritar para você alguma coisa. Ok? Nada. Opa. Página 58. Certo. Na crescendologia de novo. Fala um pouquinho do segundo crescendo, por favor. Tá, nós já falamos aqui um pouco atrás sobre o exemplarismo, né? Exato. E todos nós temos essa oportunidade quando se diz respeito ao desenvolvimento da liderança interconsciencial. E é bom observar quando que na sua comunicação você está fazendo convencimento, está querendo formar opinião, ou se sobressair diante de um argumento, uma ideia, que recurso de sua comunicação que você usa, porque se a gente fizer esse confronto, o líder formador de opinião, ele vai ter seguidores. Mas o exemplo é que arrasta as pessoas. Então, quando a gente fala de liderança evolutiva, nós sabemos imediatamente que o processo é do exemplarismo cosmoético que arrasta. Não precisa mais seguir porque formou, lavou a cabeça, bateu ali. A questão é do exemplo mesmo. Então, há essa diferença. Muito obrigado. De nada. Suzana, Opa. Aqui na página 57, em Fatologia, na linha 13, de cima para baixo... Linha 3 ou 13? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta de baixo para cima, fica mais fácil. Tá. A arrogância do saber e a assídia. Eu queria que você fizesse um contraponto aí com essas duas. Ok. A arrogância do saber, ela sempre impede a pessoa a ter uma comunicação eficaz. Porque o arrogante que se pressupõe saber tudo, ele se põe num patamar onde ele não ouve ninguém. Não importa o que o outro pense, o que deixe de pensar, o que ele vai entender ou não entender. Eu sei mais do que você. E a condição da assídia entra também nisso aí. É você fazer essas evitações de se mostrar, de postergar, de ter preguiça, sabe? De avançar, de superar seus processos. E muitas vezes isso demonstra o quê? Uma arrogância do saber. Não, eu não vou, para quê? Eu já sei. Eu vou perguntar para quê? Eu já sei mesmo a resposta. Perguntar para quê? Eu não vou. Bobagem, não vou me expor por causa disso, né? Então, mesmo quando parece ser algo assim humilde, simples, modesto, vai que tem alguma coisa aí por detrás. Às vezes é a arrogância do saber. É interessante porque as perguntas que a gente faz aqui na tertúlia e em qualquer evento da Conscienciologia, a resposta não é só para a gente, né? Sim. Então, e isso amplia muito a informação para todas as pessoas, tira a dúvida de quem não consegue falar. Por isso que eu pedi para você explicar isso, para ver se a gente melhora os nossos debates, a nossa interação, né? Joia. Aqui. Conseguir ser clara? Isso, com certeza. Obrigada. Por favor, na página 57, a Luimara estava aqui com a vez. Principiologia, poderia analisar, explicar o segundo princípio e o penúltimo, que lendo e relendo parece que quer dizer a mesma coisa, com pequena diferença dos erros e acertos. Podia ampliar. O princípio de sua consciência mudar a si mesma e do exemplar... Não, o segundo.
princípio da irrevogabilidade holobiográfica dos atos pessoais. Você acha que ele está a assimilar qual? Com o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro. Porque a revisão histórica holobiográfica é para evitar os erros, ou também para se compartilhar os acertos. Quando eu trouxe esse princípio da irrevogabilidade, é que eu quero dizer, ninguém faz no seu lugar. Então não adianta você ou pôr a culpa no outro, transferir para o outro. Há um princípio de que você responde por você, seus atos, suas ações, suas escolhas. Então não tem como transmitir ou passar isso para outra pessoa, tá? E em relação ao outro, você poderia repetir o outro, qual é? O de não se repetir conscientemente o mesmo erro. É igual a outra fase. Às vezes a gente tem conhecimento dele e não faz nada para superá-lo. Aquilo reflete na sua holobiografia, sem dúvida, é claro. Mas, de novo, cai para cima de você. Não há culpados, não há um local externo para você se desfazer daquilo. Mas o princípio de não se repetir os mesmos erros está justamente no discernimento. Ora, se tudo parte de mim e para mim retorna, eu vou agora melhorar essa condição. É por aí que eu pensei. Deu para captar a diferença, sim. Obrigada. Mas você viu? Letra B. A questão da Suzane, aquele negócio do cara que falou, não, ela é um crânio. Não é, ela é uma crânia. Obrigada, professor. Isso só aumenta a responsabilidade. Não é elogio, não, viu? Não, mas ela, logo que eu conheci, eu vi umas coisas que ela tinha escrito e falei assim, você é um desperdício, o que você está esperando? Vai usar seu mental soma? Agora, quantos anos faz isso? Eu quero saber quanto tempo demorou daquele dia até hoje para você fazer o verbete. 15 anos. 15 anos. Que coisa, hein? Que coisa, professor. Agora, você acha que tem influência da Bahia nisso? Tem influência de muitas coisas, sim, também. Tem a falta de assentamento, os conflitos. A Bahia, o grupo, o paragrupo. A imaturidade que você falou, eu estava bem novinha ainda, e você falou, você é muito nova. Tem tanta gente que cresceu de lá para cá. Muita gente, cresceu e me deu os dividendos, né? Pois é, entende? Mas antes tarde do que nunca. O que vale eu espero que esse ela se adaptou com o tempo. Eu espero que o autoexemplo aqui também sirva a partir do grupo Karma Nuclear, que está aqui mais perto de mim. Já temos aqui ela com verbete aprovado. Pois então. O Pedro também. A família vamos toda. avançando. Daqui a pouco até o cachorro vai fazer isso. Os gatos. Nós temos até poucos, por sinal. Zânia, a minha pergunta ela é nesse fluxo mesmo das superações. Então, é com relação à definição, porque você teve um objetivo muito focado, que superar os gravames das omissões, né, para destravar essa liderança. Isso. Então, como é que foi assim para você perceber que você, como você disse, a sua autoexposição mesmo quando você chega, a gente já te conhece, você está em evidência, independente de se manifestar ou não se manifestar. Como é que foi essa conscientização sua dessa responsabilidade de usar essa força presencial, esse seu estar presente mesmo sem falar nada, para chegar de uma superação do exibicionismo puro e simples para esse exibicionismo tarístico? Como foi isso e assumir essa liderança? Você foi bem no ponto, né? Porque agora eu vou sair do amplo para vir para o pessoal, né? Com a permissão de vocês, fazer aqui uma autoexposição pessoal. Teve um processo emocional muito intenso por detrás disso aí. Por isso que eu digo que esse verbete é um marco. Agora há pouco o professor Valdo falou, quantos anos tem isso? Uma certa vez eu estava mandando pela internet uma colaboração para um verbete dele, e ele leu a colaboração, viu meu nome, e aí me chamou a atenção virtualmente. E ele falou assim, o nome do verbete hoje é
É mega omissão. Tá aqui, aí me mostrou. Escuta, o que você está fazendo? Que você não aparece? Vem cá. E eu estava aqui, em Foz. Já tinha um tempo que eu não aparecia aqui. Vem cá que eu vou te puxar a orelha. Agora, ela enrolou a gente durante muito tempo. Mas agora parece que... Assim. E aí ele disse assim, eu estou fazendo um outro verbete, vai sair em breve. O nome do verbete é Mega Peso. Aí ele perguntou de novo, o que há com você? Você está com a cuca pesada? Você está com algum conflito íntimo? Vem resolver suas coisas aqui e tal. E eu estava, de fato, porque na medida que você deixa de assumir uma responsabilidade que você sabe que é sua, você onera muita gente. Na tarefa mais simples, a mais complexa. Então, quando você assume essa condição de maturidade, de discernimento de que, esse é o bocado que me cabe, e não importa, você se põe em segundo lugar, não importa, a questão é a interassistencialidade mesmo. Então, a partir dali, todo o meu movimento, mas havia um conflito íntimo muito grande, porque eu já deveria estar com o meu livro pronto, eu já deveria ter mais artigos, eu já deveria estar com cursos, eu já deveria estar aqui assumindo uma liderança em qualquer frente que fosse viável no momento. E, no entanto, eu me omiti. E isso trouxe bastante ônus interassistencial e que eu espero que, a partir desse momento aqui, publicamente falando e intencionalmente falando para a equipe extrafísica, eu possa rever essa condição. Seu verbete foi muito bom. Eu espero os outros e espero de vocês o mais depressa possível. Quero que a família toda se manifeste sentada nessa cadeira. Opa! Obrigado por tudo. Eu é que agradeço. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 67 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 31 votos presenciais e 5 votos online. Os recados de hoje são da Valdirene sobre a Escola do Parapsiquismo, a Marta sobre balanço existencial, a Eliana sobre Conselho dos 500 e a Rosa sobre o programa Verbetografia. Ainda teremos também a Reinalda sobre a oficina da Evolucim. E agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Só lembrando que todo associado do programa Amigo da Enciclopédia que tiver com a sua assinatura em dia ativa, tem direito a acessar o site do programa Amigo da Enciclopédia, que é www.enciclopediaconsciologia.org. Se você não tem a senha para acesso, entre lá nesse site e solicite através do suporte ou de Fale Conosco, peça a sua senha que a gente envia rapidamente. Aí você acessa, pode fazer pesquisa no Holoserver, que é a base de dados do Holociclo, de obras da Conscienciologia, para você fazer suas pesquisas, escrever seu verbete. E também você pode baixar a Enciclopédia da Conscienciologia, a última edição do CD, com 1821 verbetes. E em breve, aguarde nos próximos dias, o Amigo da Enciclopédia vai ter com exclusividade o novo arquivo, aí, o novo CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia com 2.146 verbetes. Então está disponível no site do programa Amigos. E você concorre também a prêmios, como, por exemplo, esse mês vai concorrer a um Kindle da Amazon. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Escola do Parapsiquismo, que destina-se aos interessados no desenvolvimento sistemático do autoparapsiquismo lúcido e interassistencial. A Escola do Parapsiquismo está organizada em módulos de atividades fixas e atividades optativas. Fazem parte das atividades fixas 3 módulos. O primeiro acontece no mês de janeiro, de 4 a 8 de janeiro, com a temática autodiagnóstico e autoprescrição. O módulo 2 acontece de 16 a 20 de junho, com a temática autocriticidade e autocientificidade. E o módulo 3 acontece de 12 a 16 de dezembro, com a temática interassistencialidade. Durante cada módulo, os alunos vão ter entrevistas com os EPICONs e professores,
preenchimento do currículo parapsíquico, participação em laboratórios da Conscienciologia, condicionamento energossomático e campos instalados por EPICONs com o objetivo de aprofundar o desenvolvimento do parapsiquismo. Fazem parte das atividades optativas, acoplamentários, dinâmicas parapsíquicas, laboratórios de autopesquisa, maratonas do estado vibracional e sinalética. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a Semana da Maxi ProEx, que vai acontecer no mês de fevereiro de 2012, entre os dias 18 e 26. Nós vamos dar destaque hoje para o curso Balanço Existencial, que vai acontecer no período de 18 a 21 de fevereiro. O tema desse balanço é Grupo Karmologia. Então, nós vamos ter conferências voltadas para esse tema. Um campo também proéxico será instalado para que as pessoas possam ter acesso ou fazer rapport com o curso intermissivo. O curso Balanço Existencial é uma oportunidade única e ímpar para que você possa fazer uma avaliação do alto desempenho da programação existencial. Verificar, por exemplo, quais foram os erros, os acertos, as omissões, e a partir daí você pode fazer, através de uma metodologia apropriada para o curso, toda uma programação visando melhorar o alto desempenho proexológico. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Apex, www.apexinternacional.org, ou pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 3525 2652. E as reservas do Village já estão terminando. Quem tiver interesse em permanecer no Village, por gentileza, entrar em contato com esse telefone. Obrigada e até logo. Boa tarde. Nós queremos convidar todos os cognopolitas a exercerem a sua cidadania evolutiva, participando da próxima Assembleia do Conselho dos 500, dia 4 de dezembro, domingo, 15 horas, no Auditório do Discernimento. A pauta vai ser a seguinte: nós vamos deliberar, apreciar o documento Diretrizes da Saúde Holossomática para a Cognópolis Foz, que foi elaborado durante o primeiro Fórum de Parapolíticas de Saúde Holossomática, coordenado pela OIC. E também o projeto Longevitar vai fazer uma apresentação da sua proposta de trabalho, do seu grande projeto de trabalho. Também será constituída uma comissão provisória para finalizar, para dar continuidade ao plano diretor da Cognópolis Foz, que interessa a todos nós. E também serão eleitos 5 novos membros, 5 novos conselheiros para a comissão de gestão do Conselho dos 500. Então, aguardamos vocês, 4 de dezembro, domingo, 15 horas, discernimento. Obrigada. Então, boa tarde a todos. A Praícia da Verbetografia, em parceria com o CAEC, convida aqueles que estão interessados em fazer um verbete para ser encaminhado para a Enciclopédia da Conscienciologia a se programarem para virem aqui ao CAEC fazer o programa, que a gente está lançando 2 turmas, uma em janeiro e outra em fevereiro, possibilitando as pessoas até que moram fora de Foz do Iguaçu de virem aqui para fazerem o semipresencial. As datas são: janeiro vai ser de 9 a 12 de janeiro, portanto, segunda, terça, quarta e quinta, durante a semana, o dia inteiro, é um intensivão. E a outra turma é em fevereiro, após o carnaval, depois do balanço existencial. Então, se você vem para o balanço existencial, você pode se programar e ficar mais até o final da outra semana para fazer o programa Bibliotografia. Se você vem para as festas de final de ano aqui, os cursos, né, de final de ano aqui do Foz do Iguaçu, você pode se programar e ficar mais uns 10 dias ou 15 dias e fazer o programa Bibliotografia. Então, a gente está oferecendo 2 turmas diferentes, distintas, né, do programa Bibliotografia intensivo semipresencial. Ok? Agradecemos aí a todos. Você quer participar de uma atividade criativa e prazerosa? Então venha para a oficina da Evolucim, que acontecerá na sexta-feira, após a tertúlia às 15 horas,
na trilha em frente ao discernimento. Essa atividade ela é voltada para as crianças e para os adultos. E eu pediria de forma especial que as crianças da comunidade da Conscienciologia daqui viessem participar para conhecer as nossas atividades. Muito obrigada. E para amanhã teremos o verbete Educação Ambiental, de autoria da professora Aparecida Quintão. A especialidade é Reeducaciologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.